Olá, está começando mais um Filosofando. O Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando, como você bem sabe, tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores, e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade, porém liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos a você que este programa vai ao ar através da TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras às 5 da manhã, aos sábados às 8 da manhã e aos domingos às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando, com todos os programas das temporadas gravados anteriormente. E, igualmente, transmite esse programa online para você que não tem antena parabólica na sua casa, na sua residência, no seu prédio, enfim, na sua cidade, se você mora no interior. Você também pode acessar os programas anteriores através de nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, Programa Filosofando, e agora também pelo app da TV Mundo Maior, que você baixa no seu celular. Lá você tem acesso aos nossos programas. Também em nosso portal de estudos filosofiaespírita.org você pode encontrar alguns programas gravados pela TV Mundo Maior, conforme o assunto que lhe interessar mais. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/ceforg. Nós teremos o maior prazer em responder a você as suas questões, as suas dúvidas. E lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Não esqueça, você pode acessar o telefone 0800 1218 38 e associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova para que você continue recebendo este programa com a qualidade que você merece. Então, associe-se a este canal, associe-se à FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje nós continuamos com a temporada, aliás, este ano todo, analisando o pensamento de Allan Kardec. Né? Nós temos a comemorar no ano de 2018 a fundação da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas em Paris, bem como a fundação da Revista Espírita em 1858. Sem dúvida nenhuma que o pensamento de Kardec continua atual. Nós precisamos reconhecer que o trabalho do codificador ele é infinitamente amplo e aborda todos os assuntos do nosso cotidiano, do nosso momento existencial. Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar com você sobre o fenômeno espírita. Então, o título do nosso programa de hoje é Fenômeno ou Razão? O que você prefere? Você prefere estudar o fenômeno ou você prefere estudar a filosofia espírita para que você possa entender o fenômeno da melhor forma possível?
Então, nós vamos começar analisando um livro que é um dos mais importantes para nós espíritas e para aqueles que se interessam também pelo espiritismo. Eu estou me referindo ao livro Paulo e Estevão, de autoria do espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Você conhece esse livro? Segundo José Herculano Pires, é um dos maiores romances históricos, se não o maior deles, produzido mediunicamente por um médium de reconhecida idoneidade ético-moral. Este livro, de uma importância imensa para a literatura mediúnica espírita, traz a sequência dos fatos colhidos pelo evangelista Lucas junto à comunidade cristã do seu tempo e que estão narrados em O Atos dos Apóstolos. Nesta parte que compõe o Novo Testamento, a vida de Paulo é narrada através do testemunho de Lucas. Em Paulo e Estevão, contudo, o livro ou a história do apóstolo tardio de Jesus é narrada com detalhes, inclusive históricos, abrindo possibilidades de uma pesquisa acadêmica séria entre aqueles que se dedicam à filosofia ou à ciência da religião. Um mergulho histórico nas vidas dos apóstolos de Jesus e todos aqueles que conviveram com ele num dos momentos mais importantes da nossa história cristã nos fornece um material de grande importância e que justifica, inclusive, a presença de seus membros na composição da codificação espírita. Mas não se trata apenas dos aspectos históricos, não. Paulo representa a introdução dos aspectos analíticos e lógicos da doutrina de Jesus. Paulo era possuidor de uma inteligência e cultura bastante avançados para um homem do seu tempo. Religioso, conhecedor das Escrituras, mas também conhecedor da alma humana, a princípio não aceita Jesus e seus seguidores, passando a persegui-los de maneira a criar todos os empecilhos possíveis à disseminação dos ensinamentos do Cristo. Contudo, num dos momentos mais dramáticos da sua existência, Jesus o escolhe em meio às estradas empoeiradas de Damasco, na atual Turquia, antiga Anatólia, para disseminar ele próprio os seus ensinamentos. Emmanuel relata a história de Paulo e do primeiro mártir cristão, Estevão, de forma a tirá-los do panteão mítico das igrejas e trazê-los à nossa convivência. Em trechos do livro, Paulo também enfrenta dificuldades com a incompreensão dos cristãos com relação aos ensinamentos de Jesus, que muitos ainda vinculavam ao judaísmo daqueles tempos. Paulo e Estevão foi traduzido para vários idiomas, dentre os quais o francês e o inglês. Ao relermos Paulo e Estevão, deparamo-nos com um episódio dos mais representativos para a perpetuidade do cristianismo nascente. Paulo de Tarso, impressionado com a penetração dos ensinos ritualísticos judaizantes da Igreja de Jerusalém, não obstante o seu trabalho de amor ao próximo, num diálogo memorável com Simão Pedro, questiona-o, afirmando que não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém, segundo suas próprias palavras. Ao que Pedro lhe responde, dizendo que também não concordava com a presente situação. Ao invés, pensar até em afastar-se do núcleo, pensando em transferir-se a outra comunidade que melhor preservasse os ensinamentos de Jesus. Foi quando, após as suas orações, percebera a presença de alguém que se aproximava devagar. A porta se abrira e, para sua surpresa, era o Mestre. Seu rosto era o mesmo dos famosos dias de Tiberíades. Fitou a Pedro, grave e terno, e disse: Pedro, atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. Era um eloquente apelo à razão do continuador da sua obra. Jamais Pedro pensara desta maneira. O formalismo das religiões institucionalizadas estava penetrando no raciocínio do apóstolo, que, insatisfeito pelo desrespeito ao Evangelho de Jesus, tomara a si o cajado da defesa dos seus ensinos
e pensara em abandonar a tarefa que lhe coubera. Explicitada a situação da igreja a Paulo, que além do sincretismo em vias de realização, também penava com a falta de recursos monetários. Este se revela o dispenseiro providencial e necessário à manutenção do núcleo cristão, em vias de tornar-se mais uma seita judaica. Até o fim de seus dias, o apóstolo dos gentios realizaria a coleta necessária à manutenção dos trabalhos que Jerusalém realizava em prol dos necessitados e dos aflitos, que procuravam a centenas os préstimos dos discípulos amados. Apesar das providências, o cristianismo buscou outras plagas, e do Oriente, pejado, repleto de cerimônias ritualísticas, alça voo e nas mãos do apóstolo da razão, Paulo de Tarso, busca no Ocidente a sua solidificação. São inúmeros os exemplos de Paulo nesse sentido. Mas nós vamos agora para um pequeno intervalo e logo mais nós vamos dizer a você quais são os exemplos que Paulo de Tarso nos lega como herança de disseminação, de divulgação do cristianismo nascente para todos nós. Esse é um exemplo para nós espíritas também. Até já!